Então, nessa aula, nós vamos falar sobre máquina com pilhas. É a nossa quarta máquina que vamos estudar aqui na segunda unidade, que falamos sobre máquinas universais. E como o próprio nome já diz, máquina com pilhas, nós vamos estudar e utilizar a estrutura de dados do tipo pilha para entender e montar o algoritmo dessa máquina. Então, olhando aqui o nosso sumário, capítulo 3 da segunda unidade, é a penúltima máquina que vamos estudar antes da gente fechar. Então, máquina com pilhas. Diferencia-se das máquinas de Turing e Post, principalmente pelo fato de possuir a memória de entrada separada das memórias de trabalho e de saída. Então, veja que isso aqui é uma das principais diferenças entre as máquinas que a gente já viu até o momento. A memória de trabalho e de saída é separada da memória de entrada, porque a memória de trabalho e de saída ficam nas pilhas. Cada máquina possui 0 ou mais pilhas, então é possível eu ter uma máquina que não tenha pilha, ela é chamada de máquina finita, tá? Então, a ideia da máquina com pilha é como se fosse uma pilha mesmo, né, com um sentido de crescimento de baixo para cima, onde eu tenho a base e o topo da pilha, e eu empilho e desempilho sempre no topo. Então, neste caso aqui, o primeiro dado que eu coloco vai ser o último que vai ser retirado. São necessárias, para que a máquina seja de fato universal, 2 pilhas. Tá? Então, se eu tiver uma máquina sem pilhas ou uma máquina com pilha só, eu não posso dizer que ela é equivalente a uma máquina de Turing ou uma máquina de Post. O uso de mais de 2 pilhas não aumenta o poder computacional da máquina com pilhas. Então, se eu for utilizar 3 pilhas ou 4 pilhas, isso não quer dizer que ela é uma máquina mais poderosa do que a máquina de Turing ou Post. Isso aí não vai aumentar. Pelo contrário, só vai fazer com que o teu algoritmo fique um pouco mais complicado, porque dá para usar com 2 pilhas. Máquina com pilhas, né? Então, as seguintes conclusões podem ser estabelecidas sobre o número de pilhas e o poder computacional das máquinas com pilhas. Máquina finita. Corresponde a uma máquina sem pilhas, possui um poder computacional relativamente restrito, pois não tem memória auxiliar para armazenar as informações de trabalho. Então, por exemplo, não existe uma máquina sem pilhas capaz de reconhecer um duplo balanceamento, que é um exemplo bem simples, não é? Que a gente já vem fazendo aí com as outras máquinas. Então, uma máquina sem pilha, ela só tem a entrada. Então, eu não tenho um local para manipular as informações nem apresentar a saída. É uma máquina extremamente restrita. Máquina com uma pilha. Embora mais poderosa que a classe das máquinas finitas, ainda possui uma capacidade computacional restrita. Por exemplo, não existe uma máquina com uma pilha capaz de reconhecer um triplo balanceamento. Então, ela é restrita. Resolve alguns problemas, mas outros não. É uma classe de máquinas de fundamental importância, de toda forma, no estudo das linguagens formais, como em compiladores de linguagens do tipo Pascal. Então, existem algumas linguagens em que é possível fazer todo o estudo das classes, da linguagem formal dessas máquinas, destes compiladores, com a máquina com uma pilha só. Máquina com 2 pilhas. Conforme será verificado adiante, a classe das máquinas com 2 pilhas possui o mesmo poder computacional que a classe das máquinas de Turing e de Post. Então, qualquer problema que tenha solução, ela pode ser resolvido com uma máquina com 2 pilhas. Máquina com mais de 2 pilhas possui o mesmo poder computacional da classe das máquinas com 2 pilhas. Então, você pode usar mais de 2 pilhas? Pode, certo? Mas nem por isso você está aumentando o poder computacional.
Às vezes é uma facilidade utilizar 3 ou 4 pilhas, dependendo do algoritmo que você tenha que resolver, do problema. Utilizar mais pilhas vai te dar uma facilidade, né, para manipular os dados, tá? Mas não altera em nada. Então vamos para as definições, né? Uma máquina com pilhas consiste basicamente de 3 partes. Variável x, de entrada, similar à da máquina de post, mas usada somente para entrada. Então a variável x é só a palavra de entrada, tá? Bem similar à máquina de post. Variáveis y, do tipo pilha, são utilizadas como memória de trabalho. Então as variáveis y são as pilhas, tá? Que são onde a gente guarda ali, onde faz toda a manipulação de dados dentro da memória da máquina. E a outra parte é o programa, que é uma sequência finita de instruções, representado como um diagrama de fluxos, onde cada vértice é uma instrução. Então, o diagrama de fluxo da máquina com pilhas é muito parecido com o diagrama da máquina de post. Então, tem que tomar só um cuidadinho para a gente não confundir quando a gente olhar um diagrama com o outro. As instruções podem ser de 5 tipos: partida, parada, desvio, empilha e desempilha. A variável x não possui tamanho nem limite fixos, né? Então, assim, a entrada é do tamanho que for necessário, para que ela possa ser considerada também, né, como uma máquina universal. Os símbolos pertencem ao alfabeto de entrada, então aqui não tem alfabeto auxiliar. Inicialmente, o valor de x é a palavra de entrada, e seu comprimento é igual ao comprimento da palavra corrente armazenada. Caso o x não contenha símbolos, a entrada é vazia e representada por epsilon. Então, assim como em qualquer máquina universal, a palavra vazia é uma palavra aceita. As variáveis y, em número variável mais finito, também não possuem tamanho nem limite fixos, e os símbolos pertencem ao alfabeto de entrada. Então, assim como a entrada, as pilhas também não têm tamanho fixos, então elas são do tamanho que for necessário, para que não tenhamos restrições, por ela ser uma máquina universal, mas elas são finitas, ou seja, eu tenho uma quantidade limitada de pilhas, claro, né? Inicialmente, o valor de cada pilha é a palavra vazia, e seu comprimento é igual ao comprimento da palavra corrente armazenada. Então, no início do algoritmo, todas as pilhas estão vazias. Importante. Embora os modelos máquina de post e máquina com pilhas possuam alguma semelhança, existe uma grande diferença em manipular os dados. Que semelhança é essa? É porque todas duas, a gente constrói ela através de um fluxograma. Então, os fluxogramas, eles são bem parecidos e vocês vão ver quando a gente for fazer o exemplo. Mas tem uma grande diferença muito grande, que é na manipulação dos dados, porque a de post usa a estrutura de dado fila e a da pilha, a estrutura pilhas, né? Então, a forma de manipular é bem diferente. Na máquina de post, em uma fila, pode-se ler e remover símbolos em uma extremidade e armazenar na outra. Assim, a gente tem a circulação de dados. Já na máquina com pilhas, o armazenamento e leitura é sempre na mesma extremidade. Então, quando eu leio, é do topo da pilha, e se eu for escrever, também vai ser no topo, certo? Então, aí tem uma grande diferença nessa manipulação de dados. Então, vamos para a definição formal de máquina com pilhas. É uma dupla. Eu acho que é a máquina mais simples que existe, né, que ela só é composta por 2 elementos, o alfabeto de símbolos de entrada e o diagrama de fluxo. Somente, né? Então é super simples a definição dela, só utiliza mesmo o alfabeto de entrada e monta o fluxograma. As componentes elementares de um diagrama de fluxos são partida, que existe somente uma instrução de início, parada, que existem 2 alternativas de instruções de parada em um programa, uma de aceitação aceita e uma ou mais de rejeição rejeita. Então esse aqui é muito parecido com o post, né? Tem somente uma de partida, agora de parada pode ter várias, tanto de aceitação como de rejeição. Desvio ou desempilha
desvio e desempilha, né? Então aqui também é bem parecido com a máquina de post. Determinam o fluxo do programa de acordo com o símbolo mais à esquerda da palavra armazenada na variável x, que é o desvio, ou seja, é a leitura lá da palavra de entrada, ou no topo da pilha, que é o desempilha, certo? Então, o desvio é igual, o diagrama de fluxo é igual lá da máquina de post, x, setinha, ler de x, ou seja, ele lê a variável mais à esquerda da entrada, da palavra de entrada x, e aqui a gente também prevê aí todas as arestas possíveis, dependendo aí da quantidade de elementos do alfabeto. Na pilha é a mesma coisa, né? Só que a gente vai colocar o y. Esse izinho aqui é para a gente indicar qual é a pilha, se é a pilha 1, pilha 2, pilha 3, né? Então aqui vai ser y1, y2, y3, dependendo da pilha. Ler, y, entre parênteses, né? Então é a mesma estrutura, só que aqui é a leitura da pilha. E também deve se prever aí a mesma quantidade de arestas. São desvios condicionais. Então, se o alfabeto é N, então existem N mais umas arestas. N mais uma arestas de desvios condicionais. Você deve incluir a possibilidade da palavra vazia. Então, a quantidade de arestas vai ser N mais 1. Né? A quantidade de elementos do alfabeto mais palavra vazia. Tanto para ler da entrada X, como para ler de cada pilha. Então, essa leitura, ambas, né, notam uma leitura destrutiva, que lê o símbolo mais à esquerda de X ou do topo da pilha. Então, lê e retira o símbolo. Certo? Se eu não quero perder aquele símbolo, eu leio, ou seja, eu retiro e escrevo novamente no topo da pilha. E na entrada eu não escrevo mais. A entrada é só uma leitura destrutiva. Eu não escrevo na entrada, porque o único local de manipulação de dados é na pilha. O outro elemento é o empilha. Então, empilha um símbolo, né, pertencente ao alfabeto no topo da pilha indicada, ou seja, concatena o símbolo na extremidade da palavra armazenada na variável y, que é a pilha. Então, aqui é o mesmo elemento lá da máquina de post. Eu vou indicar aqui qual é a pilha que eu estou escrevendo e o elemento do alfabeto que eu quero escrever no topo da pilha. Veja que tem uma pequena diferença. Lá na máquina de post era um X e eu colocava o elemento aqui à direita do X. No caso da máquina com pilhas, eu vou colocar o elemento à esquerda da pilha indicada. Certo? Então, é uma diferença bem sutil, pequenininha. Em um diagrama de fluxos, existe somente uma instrução de partida, mas podem existir diversas instruções de parada, tanto de aceitação como de rejeição. E uma palavra de entrada é aceita ou rejeitada se a computação, iniciada com a variável x, contendo a entrada, atingir alguma instrução de aceita ou de rejeita. É possível uma máquina com pilhas ficar em loop infinito. É possível. Tá? Tipo assim, por exemplo, ela ficar empilhando, desempilhando, empilhando, desempilhando, empilhando, desempilhando sem parar. Tá? Em um desvio ou desempilha, XX ou Y contém a palavra vazia, então segue o fluxo correspondente do algoritmo. Caso contrário, lê o símbolo mais à esquerda de X ou do topo da pilha e o remove após a decisão de qual aresta do fluxo indica a próxima instrução. A aresta porque é um diagrama de fluxo, né? Então, você lê, né, remove quando você lê e segue o fluxo do programa. Então, vamos fazer um exemplo do duplo balanceamento, que é o exemplo utilizado aí pelo autor do livro, para a gente fazer o algoritmo para cada máquina. Então, considere aí a seguinte linguagem, o duplo BAL, que a gente já conhece, A elevado a N, B elevado a N. A máquina com pilhas a gente já pode escrever, é super simples, então só composta aí pelo alfabeto de entrada e o D, que é o diagrama de fluxo, faltou aqui só o parêntese para fechar. E vamos fazer o diagrama de fluxo. Qual é a ideia? Então, vamos lá.
Vamos fazer aqui uma ideia do duplo balanceamento. Imaginamos aqui, deixa eu fazer aqui no cantinho. Imaginamos aqui que eu tenho aqui como entrada, vamos colocar a mesma, que a gente vem fazendo aí nos exemplos, AABB. E aí a gente quer fazer o algoritmo aqui para a máquina com pilhas para aceitar o duplo balanceamento. AABB, vamos colocar aqui as pilhas, né? Então eu vou utilizar a máquina com duas pilhas, que a gente sabe que é uma máquina universal, né? Chamar aqui de pilha 1, pilha 2. Vou dividir aqui, né, para cada célula conter um símbolo. E qual é a ideia? A cada A que eu ler, eu vou querer um B correspondente. Então, no caso aqui, li da entrada. Aí, o que eu faço? Qual é a ideia? Eu escrevo na pilha. Vou escrever aqui na pilha 1, no topo da pilha 1. Como ela está vazia, escrevi aqui na primeira célula. Aí eu de novo um A e escrevo na pilha 1. Depois, quando eu ler, se for um B, o que eu faço? Eu faço uma leitura na pilha 1, um A. Depois leio de novo de X, um B. Aí eu vou ler se tem um A. Quando eu ler aqui de X, não tem mais nada. E ler na pilha, a pilha estiver vazia, ok, eu aceito a palavra de entrada, né? Ou seja, essa palavra aqui, ela é aceita para a máquina com pilhas, do duplo balanceamento. Viram? Percebam que eu só precisei usar uma pilha para resolver esse problema, mas não impede que eu use as duas, certo? Eu poderia ter escrito em uma, escrito em outra também, mas não vem necessidade. Vamos colocar um exemplo aqui para ela rejeitar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ABB, né? Então aqui vai rejeitar. Qual é a ideia? A cada A que eu li, eu escrevo um A no topo da pilha. Eu vou botar nessa pilha aqui que está vazia. Eu escrevo um A. Então, escrevi um A aqui no topo da pilha. Li um B, vou fazer o batimento agora. A cada B que eu ler em X, vou ter que ler um A em Y, em Y2 no caso, né? Então, li um B, tem um A. Aí tem que li um B, quando eu leio em Y2, está vazia. Ou seja, eu vou rejeitar, porque a quantidade de B é diferente da quantidade de A, aí aqui vai rejeitar a entrada. Então, é essa a ideia aqui que a gente vai levar em consideração para montar o fluxograma. Então, vou fazer o fluxograma aqui do lado. Então, a gente começa com a partida. Qual é a primeira coisa a fazer? Ler da entrada. Né? Então, vou colocar aqui a entrada novamente para a gente ir acompanhando e fazendo o algoritmo. Ler da entrada. Então, quando eu leio, né? Então, vou botar aqui a leitura de X, né? Então, estou lendo a entrada do fluxograma, sempre fica meio torto, né? Ler de X, ler da entrada. Vou tentar aqui fazer ele reto. E, no caso, eu vou ter aqui várias arestas também, né? Mas eu vou até colocar aqui de lado porque vai ficar melhor para me voltar. Então, se eu ler e encontrar um A, o que eu tenho que fazer? Escrever no topo da pilha, né? Então, eu vou escrever na pilha 1, um A. E volto novamente para ler de X. Então, eu vou ficar aqui nessa leitura. A cada A que eu ler, eu escrevo no topo da pilha, né? Então, deixa eu colocar aqui a pilha Y1. Então, li um A, escrevi um A no topo da pilha. Volto para fazer a leitura novamente. Leio um A, escrevo um A no topo da pilha. Quando eu voltar novamente e ler um B, ou seja, quando eu estiver aqui e ler um B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler lá do topo da pilha, né? Então, eu vou colocar aqui a leitura agora da pilha 1. Leio a da pilha 1, né? Então, quando eu ler da pilha 1, se eu encontrar um A, né, que é verdade, o que eu faço? Eu leio de X, né? Então, se eu encontrar um A, eu vou ler de X. Por que eu não voltei para a leitura lá de cima? Porque se eu voltasse para a leitura lá de cima, ele ia escrever.
e não ia dar certo, né? Então, eu coloco aqui novamente, ler de x. Quando eu ler de x, se eu encontrar um b, eu vou ler de novo na pilha. Aí, aqui, eu já posso voltar, né? Eu já posso fazer essa volta aqui, ó, voltar para cá, né? Se eu ler de x e encontrar um b, né, que é o caso, eu leio de y. Se eu encontrar um a, eu volto de novo e leio x. Quando eu ler um x e encontrar vazio, o que eu tenho que fazer? Ir ler da pilha, né? Então, eu vou ler novamente aqui da pilha. E se a pilha estiver vazia, aí, beleza, eu vou para o estado aqui de aceitação. Aceita. Certo? Pronto. Fiz todo o algoritmo aqui de aceitação. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prever todas as arestas que ficaram faltando. No caso aqui, nessa primeira leitura, tá aqui, o alfabeto é AB, né? Então, se eu ler um A, vem para cá, se eu ler um B, para cá. Aqui, se eu ler vazio, ou seja, se a entrada for vazia, o que eu faço? Aceito, né? Entrada vazia, vou direto aqui para o estado de aceitação, certo? Já que as pilhas iniciam vazia. Nessa leitura aqui, quando eu ler da pilha, se foi um A, ele foi ler de X. Agora, se eu chegar aqui na pilha e encontrar um B, por exemplo, ou vazio, aí eu vou rejeitar. Porque aí eu vou encontrar B onde não era para encontrar, ou eu vou encontrar vazio onde não era para estar vazio. Certo? Nessa leitura de X aqui, as arestas que seguem vazio e B, está faltando o A, né? Ou seja, se neste ponto aqui de leitura de X eu encontrar um A, também vai rejeitar. Então, rejeita. Beleza? Então, aqui já todas as arestas. E aqui, quando eu for ler da pilha, ela para estar vazia já, né? Então, se eu ler aqui um A ou um B, também vou entrar no estado de rejeição. Rejeita. Ok. É isso. Certo? Então, aqui, só escrever aqui, se ele ler aqui tiver vazio, né? Ele vai e aceita. Tranquilo? Tranquilo, né? A máquina com pilhas é só seguir mesmo e montar o fluxograma que te leva a um estado de aceitação. Geralmente eu faço assim, eu coloco uma palavra de entrada que aceita, aí monto todo o fluxograma e depois eu vou completando com os estados de rejeição, certo? Depois, para a gente só comprovar se realmente o algoritmo está certo, vamos colocar aqui um algoritmo para ele rejeitar. Então, vamos colocar aqui o mesmo algoritmo que a gente fez aqui no exemplo. Então, leio de X. Se foi um A, né, aí ele vai empilhar, né, na pilha 1. Empilha um A na pilha 1. Leio novamente. Se foi um B, lê o A na pilha 1. Leio de X novamente, aqui, ó. Se foi um B, leio da pilha 1. Aí na pilha 1, se ela estiver vazia, que é o caso, vai entrar aqui no estado de rejeição e rejeita, né? Então o algoritmo aqui está ok, tá certo. Certo? Então eu coloquei aqui um fluxograma bem direitinho, para ficar melhor de entender. E aqui é só a explicação do algoritmo, né? Como é que ele funciona. O algoritmo lê o prefixo de símbolos A e empilha na única pilha utilizada Y, está aqui. Após, para cada símbolo B em X, deve existir um correspondente A em Y, né? E aí ele vai ficar fazendo aqui o batimento, né? Quando a entrada estiver vazia e a pilha estiver vazia, aceita. Depois completa aqui com os estados de rejeição, né, para as arestas que faltaram. E também palavra vazia, né?
No caso aqui, o livro, ele colocou para a palavra vazia ir ler a pilha, e se a pilha estiver vazia, aceita, né? Então, aqui é só para uma precaução, né? Se por um acaso aqui, quando ler, né, X estiver vazio, olha, se a pilha estiver vazia, se tiver, aceita. Tá? Porque pode acontecer o caso de ler de X, aí leu um A, aí empilhou. Aí leu, tá vazio, mas já tinha um A lá na pilha, né? Então, é melhor verificar se a pilha estiver vazia para poder aceitar. Aí aqui eu coloquei o exemplo do triplo balanceamento. Geralmente, no livro não tem os exemplos do triplo balanceamento, mas eu coloquei como um exercício extra para se fazer, certo? Então, a máquina máquina do triplo balanceamento vai ser o alfabeto de entrada, ABC, e D, o diagrama de fluxos, certo? Então, eu já vou jogar aqui direto o diagrama de fluxos para vocês, mas depois façam no papel para entender melhor. Mas é basicamente utilizar a segunda pilha, né? Porque no triplo balanceamento eu vou precisar usar as duas pilhas. Digamos aqui que o triplo balanceamento seja A, B, B, C, C, né? E aí eu tenho duas pilhas. Vou usar aqui a pilha 1 e a pilha 2. Tá aqui. Então, é o seguinte, né? Quando eu leio da entrada, se for um A, o que ele está fazendo aqui no algoritmo, né? Quando eu leio, se for um A, eu coloco o A na pilha 1. Então, ele colocou um A aqui na pilha 1. E aí, volta de novo para a leitura, né? Então, ele vai ficar fazendo essa leitura aqui circular, primeiro para a variável A. Leio um A, escreve na pilha 1. Quando ler de novo e for um B, aí ele vai ler da pilha 1. Então, se eu leio e tiver um B, eu leio da pilha 1. Se tiver um A, aí ele vai escrever um B na pilha 2. Aí eu escrevo um B na pilha 2. E volto de novo para ler em X. Se foi um B, aí vai ficar fazendo aqui esse batimento. A cada B que encontrar em X, lê um A em Y1 e escreve um B em Y2. Então, leio o B de X, leio um A de Y1 e escreve o B em Y2. Quando eu ler de X e terminar, ou seja, encontrar um C, aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou ler de Y1. Se a pilha 1 estiver vazia, aí eu vou ler de Y2, porque eu já faço a conferência aqui se a pilha 1 está vazia. Leio de Y2. Se tiver um B, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e ler de X, e vou ficar fazendo essa varredura circular aqui até terminar o C. Então, volta para X, lê um C, lê na pilha 2, se tiver um B, lê novamente X. Se X estiver vazio, eu volto e leio a pilha 2. Se ela também estiver vazia, aí eu aceito a entrada. Pronto, né? Então, eu fiz todo esse caminho aqui, ó. Como se fosse essa coluna principal do fluxograma. Agora, é só ir completando com as arestas. Então, para essa primeira leitura, coloquei a possibilidade do A, do B. Se eu ler aqui logo no início e encontrar um C, já rejeita direto, né? E se eu ler de X e encontrar vazio, para ter a certeza que está tudo certo, eu vou ler da pilha 1. Se a pilha 1 estiver vazia, aí eu aceito, tá? Então, veja que eu coloquei até um diagrama aqui do aceita, mas poderia também ter vindo com a setinha aqui até o final e ligado nesse aceita aqui. Nessa leitura aqui, eu tenho que prever as outras arestas, ou seja, se eu ler da pilha 1 e tiver A, B ou C, rejeita. Beleza. Aqui, quando eu ler da pilha 1, neste momento, se encontrar um A, eu vou para essa aresta. Se encontrar um B ou C ou vazio, rejeita. E agora é só ir completando com o diagrama de rejeita para as outras arestas que faltaram. Então, para esta leitura aqui, eu tenho o B, tenho o C, então faltou o A e palavra vazia, rejeita. Nessa outra leitura aqui, eu só tenho o caminho do vazio. Então, se ler B,
A, B ou C, rejeita. Nessa outra leitura aqui, ó, só tem o caminho do B. Então, se eu encontrar A, C ou palavra vazia, rejeita. Nessa outra leitura aqui, eu tenho o caminho se encontrar C ou se encontrar palavra vazia. Então, faltou o A e o B, rejeita. E nessa última leitura da pilha 2, só tem o caminho do vazio que eu aceito. Então, se eu encontrar aqui A, B ou C, rejeita. Então, é só completar no final, né? Depois que o algoritmo estiver pronto, faz mais alguns testes para ver se está tudo certo. Coloca uma palavra de entrada que rejeita. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui A, B, B, C, por exemplo, né? Então, no caso aqui, leio um A e escreve o A. Vou botar as coisas bem pequenininhas aqui. É pequeno, né? Coloco um A na pilha 1. Então, lê de novo. Se for um B, aí eu vou ler da pilha 1. Se encontrar um A, eu vou ler de X. Se for um B, eu vou ler da pilha 1. Ou, só pulei aqui, né? Eu tinha que escrever um B aqui, né? E leio de X. Quando eu leio o segundo B, né? Ou seja, eu estou aqui, né? Se eu ler e encontrar um B, aí eu vou ler da pilha 1. Só que a pilha 1 está vazia. Ou seja, rejeita. Aí eu entro aqui nesse estado de rejeição aqui e a palavra de entrada é rejeitada. Beleza? Tranquilo? Máquina com pilhas, então, é isso. O conceito é bem simples, né? De empilhar e desempilhar. E é isso. Então, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, a gente vai entrar na última máquina universal, que é chamada de autômato com duas pilhas, né? Então, é bem como se fosse uma continuação dessa aula de máquina com pilhas. Usa a mesma estrutura de dados pilhas, só que em vez de utilizar fluxograma, ele vai utilizar os autômatos, como na máquina de Turing, que usa os grafos. Tá? Então, a diferença é essa. Até a próxima aula.